tem que virar, calma aí. Oi, Oi, tudo bem? Bom, tudo primeiramente, bom, seja Lu? bem-vinda. Muito obrigado por aceitar o convite. Eu acho que até eu Sim, estava sim. vendo o Canto Cego, acho que até que você já comigo uma vez. Não lembro se foi pelo site ou por aqui. Mas já seguia de alguma forma aí. Oi? Sim, Ah, eu tenho essa memória também. Também uhum, tenho essa memória da gente já ter conversado em algum verdade. momento. Primeiramente, também parabéns pelo lançamento de vocês. Vamos falar um pouco deles agora. Sim, O nome da banda, Canto Cego, ele tá intimamente ligado à Favela da Maré, né? Como a gente estava falando agora, onde o grupo iniciou seu processo criativo e tudo mais. sim. Como essa conexão com o local influencia até hoje a música e a mensagem que vocês querem transmitir? É, assim, o início da banda aconteceu todo lá, Uhum, né? Na época era uma banda do Magrão e do Diogo que chamava Veneto, e eles estavam mudando de formação, e aí eu entrei na banda, e nessa que eu entrei, eles resolveram mudar o nome, mudar tudo, porque ia acabar sendo um projeto novo, né? uhum, E acabou que a gente passou assim o primeiro ano inteiro ensaiando lá na casa do Diogo, num quartinho assim, bem improvisado. E a relação com a maré foi uma coisa muito forte assim que veio tanto dos próprios ensaios, né, assim, daquele dia a uhum. dia de ir para a casa do Diogo, de ensaiar lá, de estar com eles, como nas próprias músicas, nas próprias letras, nas coisas que a gente ia criando tinha muita relação com aquela vivência ali, né? Com aquele lugar, né? Sim. E acabou que o nome da banda surgiu também pela relação com o lugar, que é o Canto Cego, né? Assim, que a gente sempre conta essa história, que na época a Maria estava sendo cercada por tapumes de proteção acústica e deixava uma coisa assim, Uhum, a favela cercada, assim, né? Fechada para dentro, sim. e para fora também. E o pessoal estava indignado com isso, falando sobre tipo, se esconder a favela, de quem passa das vias expressas, de quem vem do aeroporto. Enfim, Uhum, aí a gente chegou nesse nome Canto Cego, que também tinha uma vontade de poesia dentro do próprio nome, né? E uhum, acaba que a relação com a maré, ela é uma coisa que permeia a nossa história, as nossas narrativas. É meio que uma bússola pra gente, assim, tipo, é uma coisa que guia, né, assim, as letras das músicas, a temática das músicas, como a gente atravessa os processos criativos e sobre o que a gente fala. Isso norteia muito a gente, assim, né? Assim, é meio que uma missão, não sei se eu posso dizer assim, missão, né? A palavra é muito forte, mas assim, é uhum. meio que um norte, assim, da banda, essa conexão com o local, e a conexão com as pessoas, a conexão com a história da banda, é meio que uma coisa assim que a gente sempre volta e lembra e reflete, e, e é meio que um guia, assim, pra gente. Então, certamente, com certeza, assim, na sua pergunta, é uma coisa que guia e que influencia a gente até hoje. Sim. E falando em história, como foi que o grupo se uniu pela primeira vez? Vocês se conheceram? Então, o grupo houve esse início, né, que era Veneto, que era o Magrão, o Diogo, o Hugo e um outro vocalista. É, E aí, por meio de uma amiga em comum, ela me indicou para cantar com eles e eu conheci eles. E a gente não se conhecia antes, né? Uhum, O Magrão era muito amigo do Diogo de infância e o Diogo também do Hugo lá na Maré, assim. E aí a gente teve esse primeiro ano, assim, de processo criativo, de, enfim, de se conhecer mesmo, né? Conhecer enquanto fazia a banda, né? Assim, pelo sim. menos também para mim, né? E mas só que a formação foi mudando, né? E o Hugo saiu, entrou o Jorge, que também era outro baterista lá da Maré. É, Aí depois saiu o Diogo, que era o guitarrista e era uma peça-chave assim para a banda. E a gente entrou tipo por volta do metade do segundo ano assim de banda.
E aí foi aquela crise, né? Assim, será que a gente vai seguir? Porque saiu uma pessoa muito importante. E aí nessa a gente conheceu o Rodrigo num evento que a banda que ele tocava, que era Sete Quedas, tocou nesse evento com a gente. E aí a gente ficou com o contato dele, chamou ele já foi para um ensaio, a gente já começou a ensaiar e ele ficou, né, assim, e até hoje. Então, e foi uma coisa super inusitada mesmo, Natural. porque a gente não se conhecia, a gente não se conhecia de outras coisas. A gente se conheceu, convidou, ele foi dando certo. E aí, depois de um tempo, a gente foi buscar a baterista e trouxe a Ruth, que é uma baterista da Maré, que já fazia muita coisa lá desde antes. E a Ruth já conhecia o Magrão dos movimentos e dos eventos da Maré, mas não eram amigos, assim, né? A gente não tinha relação, assim, né, de amizade. Então, acabou que esse encontro, Roberta, Ruth, Magrão e Rodrigo, ele se deu muito pela banda, assim. Foi a banda que uniu a gente. A gente não tem uma história pré-banda, né, assim. Sim. E isso é bem doido, assim, porque acaba sendo um pouco aleatório mesmo, assim, essas pessoas foram se encontrando e deram certo juntas, mesmo sem antes ter se conhecido, né? Porque muitas vezes banda é pessoas que estudaram juntas, Sim, ou que sim, fizeram colégio. faculdade, ou que fizeram a mesma escola de música, e a gente não, foi uma coisa de se conhecer fazendo, e enfim, e E foi aí dando certo, graças a já Deus. foram mais de 10 anos, né? Aí foi assim. Sim. Ó, Aí já são 10 anos de nós quatro, que a Ruth entrou. Na verdade, está fazendo 10 anos, porque a Ruth entrou em dezembro de 2013. Então, em dezembro desse ano vai fazer 10 anos dessa formação. Mas a gente assim, já vibra, já comemora muito, porque é muito difícil assim, manter as mesmas 4 pessoas por tanto tempo, né? Assim. na sua opinião, dessa trajetória, vai desafiar um pouco essa pergunta, mas qual foi o momento mais marcante que você se lembra? Olha, tem muitos momentos. Mas, assim, a gente em 2015 fez o Festival de Jazz de Montreux, na Suíça, que foi, assim, disparado uma experiência, assim, muito fora da curva, porque a gente, enfim, uma banda que começou na Maré com toda essa trajetória e conseguiu essa oportunidade e abraçou essa oportunidade e foi para a Suíça e fez e fez esse show lá. Então era uma coisa muito inesperada por todos nós, assim, que foi uma experiência assim de vida, né? Assim, você viajar para tocar em outro país, ser bem recebido, ter uma boa estrutura, um dos festivais mais antigos do mundo. E com toda a história que o Festival de Jazz de Montreux tem, foi uma coisa que, para a gente, fica marcado assim, né, assim, nas nossas vidas. Mas tiveram muitos momentos, assim, tipo o Rock in Rio, foi também uma outra retomada nossa, assim, a gente veio de um 2018, o Rock in Rio a gente fez em 2019, a gente veio de um 2018 meio sofrido, assim, tipo, será que vamos conseguir, né? Porque a rotina e o dia a dia, assim, para você manter a banda é cheio de complexidades, Sim. mas a gente ter sido convidado para o Rock in Rio, a gente fazer o Rock in Rio também foi tipo, um super marco, assim, de vitória. Alguns festivais também que a gente participou, que a gente pegou o carro ou foi só com a passagem de ida e fazer um festival, aí sem o dinheiro para voltar para casa, contando que ia ganhar o festival que a gente fez, esse que foi o mais marcante foi do festival Planeta Rock em São José do Rio Preto.
E aí a gente ganhou o primeiro lugar do festival, ainda conseguiu voltar com um prêmio. Conseguimos voltar para casa. A pergunta E é, conseguimos como vocês conseguiram voltar? Não, e foi uma coisa super imprudente nossa, assim, porque depois que eu me dei conta, a sorte é que a premiação lá era em dinheiro, porque Ah, eles poderiam chegar e falar assim, ah, não, vou te dar um cheque. Se me desse um cheque, era no domingo, eu não ia conseguir depositar o cheque e sacar o dinheiro. E se fosse, ah, não, vai depositar daqui a 10 dias úteis, aí a gente ia ficar lá esperando 10 dias. A sorte é que era em dinheiro, aí no dia seguinte a gente conseguiu comprar a passagem de ônibus de volta. Mas também foi super marcante e também nessas, assim, da gente, será que vai? Será que faz esse esforço? E foi o maior público. O Rock in Rio tem um público imenso, sim. mas ele se dissipa entre os palcos. Lá em São José do Rio Preto eram 20 mil, não, eram 12 mil pessoas Sim, viradas palco. todo mundo para um palco só, né? Assim, então foi o maior público que a gente tinha pego naquela época. Então foi bem marcante também. Gente, além do pau, além desse público, né, enorme, né? Vocês tiveram duas sortes, né? Primeiro de ganhar o festival, segundo de conseguir o dinheiro em mão, poder voltar para casa. É, é. Aí foi muito. Enfim. Mas deu certo. O importante é que deu certo. Isso. Gente, então, além desse festival lá na Suíça, né? Eu ia perguntar sobre a experiência internacional. Você acha que essa experiência acabou influenciando a banda a partir dali? Tipo, visão de mundo de vocês, de carreira? Acabou influenciando também para esse aquele festival? Ah, com certeza, assim. É isso. Essa viagem foi uma coisa para além da banda, né? Assim, foi para as nossas vidas de forma pessoal, né? Assim, para cada um impactou muito, né? Assim, para o Rodrigo, para a Ruth, para o Magrão, viajar para fora do país. Eu já tinha tido a experiência de ir para fora do país, de ir para a Europa, eles nunca tinham tido. E aí, e ainda para tocar, e ainda no maior festival mais antigo do mundo. E também com todo o histórico que tinha, né? Assim, tem vídeos do Paralamas, da Elis Regina nesse festival, assim, é uma coisa... E é uma coisa até que você não vê, até artistas renomados, assim, não tocaram lá, assim, né? Consagrados, né? Assim. Então, pra gente foi, assim, uma coisa que deu um gás, assim. Fora toda a viagem, todo esse abrir a visão de mundo, né? Da gente acreditar na gente mesmo, né? Que eu acho que é o ponto principal para quem tem banda, assim. Sim. Você não perder a confiança no seu projeto e em você mesmo, sabe? E como foi que essa chance chegou até vocês? Na época, até hoje existe um formulário que você envia para o Festival de Jazz Montreux. Tem disponível no site deles. Mas na época a nossa produtora, que era a Jo Rocha, que trabalhava com a gente na época, ela estava pesquisando, encontrou esse formulário e enviou. E aí eles selecionaram para a gente tocar no Rock Cave, que era um palco mais underground, assim, mas dentro do festival mesmo. E voltaram também para, tipo, era a Noite do Brasil, era uma coisa assim, aí tinha outros artistas do Brasil tocando no festival no dia. Então, e aí a gente foi selecionado e fomos. Que honra. Então, o álbum Canto Cego, né, lançado esse ano, ele comemora os 12 anos de jornada, né, da banda, sendo 10 com a minha formação, como eu estava falando. Como você descreveria a evolução musical que vocês tiveram nesses 10 anos e o que esse álbum representa hoje? Assim, a banda é um organismo vivo, né? Tem 4 pessoas vivas.
Então, essas pessoas vão amadurecendo, né? Assim, quando a gente começou, isso, assim, a gente começou com 20 e poucos e agora estamos com 30 e poucos, né? Assim, a maioria de nós. Então, as nossas cabeças vão mudando, a nossa mentalidade, o nosso apreço musical, as coisas que a gente gosta, os nossos ouvidos também, né? Assim, Uhum, vai sim. tendo mais influências, né? Assim. E eu sinto assim que existe uma evolução muito bonita, mas sem deixar de apreciar o que aconteceu. Acho que isso que tem sido interessante nesse álbum novo, porque a gente colocou nele, por exemplo, Parque das Imagens, Fábula de uma Granada, que são músicas bem mais antigas. O Parque das Imagens é praticamente a primeira música da Canto Cego, assim. Sim, sim. Então, a gente quis trazer ela e na hora que a gente foi rever o arranjo e tudo, a gente entendeu que não tinha muito o que mudar, assim, porque ela tinha uma verdade ali e uma consistência muito, muito daquela época, muito do que a gente sentia, vivia, do que a gente gostava de sonoridade. Então, tá sendo legal assim a gente curtir, né? Assim, apreciar também as nossas próprias músicas mais antigas, menos maduras, com menos, sei lá, com menos polidas, né? Assim, como a gente vai ao longo do tempo deixando as coisas um pouco mais polidas, um pouco mais tendo mais um senso crítico, mais apurado. E essas músicas mais antigas não tem tanto isso, assim, era uma coisa muito de quero fazer, quero fazer, quero fazer, Sim. e saía colocando no mundo, né? E isso é muito bonito também de poder fazer e poder apreciar, mas é claro, assim, que o amadurecimento nosso enquanto pessoas também vai levando o som da Canto Cego para outros lugares, assim. Isso também é muito legal de experimentar, assim, a gente poder passear por outros ritmos, buscar outros timbres, buscar falar de outras coisas também ao longo dessa trajetória. A gente foi ousando também sair, não ficar só no lugar da banda underground de rock pesado, blá, blá, blá. Sim. Entrar, assim, buscar outras coisas, passear por outros ambientes, né, assim, que é uma coisa que a gente sempre gostou, na verdade, e que a gente segue experimentando. Uhum. Quem tá falando de musicalidade, a música brasileira, ela muitas vezes traz uma forte carga, né, de ativismo, crítica social, como você está falando. Como você enxerga o papel da música na sociedade e como você acha que ela pode provocar mudanças no nosso dia a dia? Olha, isso é bem complexo. Mas No café. eu, na verdade, eu acredito muito no poder da arte como um todo. E a música, ela é uma das artes de maior acesso, né? Assim, é Sim. uma das artes que mais chega em grandes públicos, assim, né? Em massas, né? Então, ela Uhum. tem um poder enorme, né? Assim, mas, como tudo, tem um poder para ambos os lados, né? Assim, pode ser para informar e pode ser para desinformar também, né? Assim, pode ser Sim. pro Uhum. mais rebuscado ou para o mais complexo, como também para o mais fútil e superficial, né? Assim, não também descartando o entretenimento, que eu acho que o entretenimento ele é importante para todos, para Sim. a gente sair mesmo e descansar da realidade. Uhum. Mas eu vejo muito, e muito da Canto Cego, assim, a música que carrega, a música como ferramenta, a música que carrega uma mensagem, além da própria explosão mesmo de energia, né? Assim, ainda mais no Uhum. rock, né? Que é uma coisa muito explosiva. Então, é você colocar a tua energia ali no palco com as pessoas e as pessoas que estão assistindo, cantar junto com você. E isso tem um poder imenso de transformação, assim, do micro ao macro, né? Assim. Uhum. Então, eu
sou uma pessoa que, se eu não acreditar nisso, nem vale a pena, eu nem estaria fazendo música. Assim. Sim. Acredito nesse poder assim de transformação completamente, Uhum. mas é isso também, é preciso chegar nas pessoas, né? E existe todo um caminho complexo para você chegar a grandes massas, né? Assim, que nem sempre Sim. é conveniente ter um artista Uhum. falando das questões, colocando as pessoas para refletir, ou para, enfim, sair do automático da vida, né? Assim. Então é difícil chegar assim, em grandes públicos, mas eu acredito que também tudo que a gente faz, independente do resultado e dos números, já é alguma mudança em pequena escala, sabe? Assim, já Sim. é bastante. Uhum. E falando sobre grandes massas, vamos falar sobre ponto cego canto cego e malhação? Como é que foi isso? Sim, sim, verdade. Como é que foi essa história de, no caso, foi além da malhação, né, teve a série Rotas do Ódio. Aham. Como foi esse projeto de vocês estarem na trilha sonora da novela? Isso, quando a gente fez o Valente, que foi o primeiro álbum, tem uma versão de Zé do Caroço, né, que é o samba da Alice Brandão, que a gente faz em versão rock, e que, na verdade, é uma música que a gente toca em todo show, assim, é uma coisa que marcou muito a nossa história, e é uma coisa que, enfim, pra gente virou quase que uma música nossa, assim, né? Assim, não tem como não cantar, tocar essa música, sabe? Porque ela diz coisas e a gente tocando ela de uma forma pressão, assim, leva a música para outro lugar, né? Sim. E, e, e a gente sentiu, e essa música no nosso álbum, junto com a editora que estava trabalhando com a gente nesse álbum, que foi a Toca Discos, eles enviaram para toda a parte lá de gestão das novelas, na época da Globo, de supervisão, e o supervisor adorou, amou e colocou Zé do Caroço na trilha de Malhação. E entrava, Uhum. assim, nos momentos mais, tinha uma academia de luta, aí entrava nessas Sim. partes mais intensas, assim, às vezes fechava a novela com a música, era bem, bem legal, assim, foi uma coisa muito incrível, assim, né, pra gente, né, tá tocando numa novela que passava num horário bem público voltado para o público jovem, Sim. então, enfim, sendo também uma música de uma mulher compositora, Alessi Brandão, que vem do samba mesmo, raiz, né? Alessi super resistência. Então, para a gente é uma honra, assim, tá? Isso ter acontecido e ter chegado em grandes massas, como você falou, né? Assim, começou a chegar É. comentários, até hoje é uma das músicas mais ouvidas nossa, pessoas que não conheciam conhecendo, pessoas falando que máximo, que lixo, que é maravilhoso quando você entra assim para um campo maior de gente, vem gente de todos os lados, falando várias Isso é uma coisas. coisa que poucas pessoas podem descrever, né? Como é ligar a televisão e a sua música tá lá. Não, é muito incrível mesmo, assim. Uhum. Pra gente poder finalizar, além do novo álbum, quais são os planos para o futuro da Canto Cego? Alguma mensagem que vocês queiram falar? Seu espaço. Olha, a gente tá com agora, assim, o nosso plano é circulação, né? A gente lançou o álbum em julho, então temos quase 3 meses de álbum no mundo. Então a gente está planejando essa circulação. A gente já fechou alguns shows aqui no estado do Rio de Janeiro, já fechou em São Paulo. A gente vai lançar a agenda daqui a pouco também, com novas datas para outubro. A gente está preparando lançamentos novos também, está preparando clipe novo para as músicas do álbum.
E está preparando músicas novas também para lançar antes do fim do ano. E a ideia é daqui para o final do ano e para o início do ano que vem, continuar essa circulação, continuar fazendo shows, divulgando essa agenda, divulgando o álbum, trazendo algumas músicas extras também, trazendo clipes novos. Então, a nossa mensagem é de perpetuar mesmo assim essa trajetória nossa junto dessas músicas que falam muito sobre assim as nossas inquietações, né? Assim, e a gente sente muita identificação assim quando as pessoas chegam e compartilham também o que elas estão sentindo e ouvindo essas canções. Estamos conhecendo um público novo também nesse respiro pós-pandemia, porque também a gente ficou muito debilitado, assim, né, estruturalmente, a cultura, né, ficou muito debilitada por conta da pandemia, e agora a gente está meio que recuperando esse fôlego e tentando respirar, assim, tentando chegar em mais pessoas, porque também os acessos mudaram muito, mas estamos aí na luta e pedindo para todo mundo compartilhar, comparecer, seguir a gente nas redes sociais. E é isso. Isso aí. Mais uma vez, muito obrigado pela entrevista, obrigado pela paciência também. E para quem conheceu você através da nossa live, onde a gente consegue acompanhar melhor o trabalho da banda? Redes sociais, plataformas? Isso, o Instagram tem sido o meio principal que a gente tem trabalhado, que é o @cantocego, que estamos aqui nele. Mas a gente também tem um canal do YouTube, que é youtube.com/cantocego, que é onde a gente lança os clipes, lança o conteúdo mais oficial, Audiovisual. Mais audiovisual também. A gente tem um TikTok da Canto Cego, que também lá não é arroba, né? Mas enfim, Canto Cego. E que o Magrão tem feito um conteúdo bem legal, assim, mais descontraído, com mais esses perrengues e essas bastidores de shows e equipe. E tem o Twitter, que a gente replica o que a gente tem feito também, que é tudo Canto Cego, é só escrever Canto Cego, tudo junto, que a gente está nessas redes compartilhando com vocês. Perfeito. Então foi isso, pessoal. Mais uma vez, lembro se perderam alguma parte da nossa entrevista. Ela fica salva aqui no Instagram, plataformas YouTube, Spotify, Amazon Music e Apple Podcast. Basta procurar pra gente lá. Até a próxima. E só lembrando que depois no YouTube e no podcast, a gente vai compilar as partes que ficaram separadas, Sim. Tá? É isso. Até a próxima. Um beijo, Luca. Obrigada. Beijo. Nos vemos.